Bom, hoje vamos voltar ao ano de 1878. Vamos ver como eram alguns passeios campestres, até mesmo para quem quisesse fazer piquenique também, na Serra da Tijuca, o que hoje nós chamamos de Alto da Boa Vista, e também onde é localizado o Parque da Floresta da Tijuca, ali, cuja entrada, uma das entradas é pelo Alto da Boa Vista. Esses passeios agendados, eles eram oferecidos por uma empresa de transportes de tração animal. Veja que essa carruagem que a gente está vendo aí, ou uma carroça de 4 rodas, ela era conversível, tinha um cocheiro e 4 rodas puxada por 2 cavalos. Este modelo se chamava Vitória, mas essa empresa oferecia transporte também de diligências, que seriam uma espécie de micro-ônibus da época. Os ônibus maiores eram as gôndolas, sobre as quais nós já falamos aqui neste canal. As gôndolas, nesta época, estavam em extinção por causa do surgimento dos bondes de tração animal. As diligências é aquele veículo semelhante ao que a gente vê em filmes de faroeste. As portas são laterais e as pessoas sentam-se frente a frente. Dá para provavelmente umas 3 pessoas de cada lado sentada frente a frente, e em cima ia bagagem, o cocheiro e mais alguns passageiros ali ao relento. Bom, vejam aí a classe deste passeio, não? Nessa época os cocheiros andavam de paletó, uma gravatinha, cartola, imagina num dia de calor, mas aquela área mais montanhosa tem um clima muito bom. Quem já foi ali no Alto da Boa Vista, na Floresta da Tijuca, sente que é como se você mudasse de clima, né? Que existe um ar-condicionado natural. Essa imagem que a gente está vendo aí, ela fez parte ou faz parte de um panfleto de propaganda da época, um folheto de propaganda desses passeios dos serviços dessa companhia. Mas essa imagem que a gente está vendo aí, ela foi colorizada aqui neste canal. A original era monocromática, ou seja, em preto e branco. Daqui a pouco a gente vai ver o panfleto. O local onde esta empresa se situava, segundo o panfleto, ou folheto de propaganda, era no final da rua Conde de Bonfim e início da Estrada Velha da Tijuca, que vai até o Alto da Boa Vista. Ainda segundo este folheto, a empresa se situava em frente ao ponto final da Companhia de Bondes de São Cristóvão. As diligências desta empresa completavam o trajeto até o Alto da Boa Vista, e seguindo também até alguns hotéis, a partir da estação de bondes. E agora vamos dar uma olhada neste panfleto ou folheto de propaganda da companhia, para a gente ver como era a vida naquela época e esses passeios também. Bom, então eis aqui o panfleto de propaganda. Essa imagem, na verdade, ela estava bem deteriorada, tinha alguns pedaços que estavam bastante sujos, tinha até pedaço rasgado, eu consertei um pouquinho. Veja bem, a empresa de carros de aluguel da Serra da Tijuca, em frente à estação dos bondes, cita na raiz da serra. Veja que interessante, essa palavra cito, ela é muito usada no jargão de engenharia e arquitetura. Edifício, cito a rua, só que nessa época ela tomava o gênero, né, masculino e feminino. Hoje você usa só a palavra cito. Cito na rua tal, Rua do Conde de Bonfim, número 119. Naquela época se falava Rua do Conde de Bonfim, hoje fala Rua Conde de Bonfim. Então aqui a gravura original, sem estar colorizada, e vamos ver esses passeios aqui que eram oferecidos. Veja bem, este folheto, que também era um folheto informativo, era apresentado em várias línguas, aqui em alemão, inglês, espanhol, italiano, francês e português. Então vamos dar uma ampliada aqui para a gente dar uma lida
Horário das diligências da linha da Serra da Tijuca. Como foi dito, essa empresa oferecia o serviço de diligências, veja bem, ó, em dias úteis e feriados, domingos e dias santos, subida e descida. De manhã começava às 5h20, durante os feriados também havia serviço. Então existiam essas linhas aqui, ó, da estação aos hotéis White, Jordan e Boa Vista. No Alto da Boa Vista existiam vários hotéis nesta época que eram muito procurados, principalmente por estrangeiros por causa do clima ameno, né? Havia um ar-condicionado natural ali, porque é uma parte mais alta do Rio de Janeiro, então a temperatura tende a diminuir. Quem quiser ler com mais detalhes, dá uma paradinha aí no vídeo e lê sobre essas linhas. Além das viagens das diligências da linha, nas horas acima fixadas haverá também viagens em diligências extraordinárias, sempre que for possível, pelos mesmos preços acima. No caso de completar-se a lotação de 15 pessoas. Novamente, quem quiser ver mais detalhes, dá uma paradinha no vídeo e leia as informações complementares. As subidas das diligências nas horas que coincidam com a chegada dos bondes, jamais a espera por estes será de mais de 10 minutos. Então o que seria isso? Seria a conexão da época. Pegava-se o bonde até ali, depois a diligência seria a conexão. Aqui é interessante. Respeitável público e senhores viajantes que aportarem ao Rio de Janeiro. Aos que desejarem pernoitar nos confortáveis hotéis White, Jordan, Aurora, Vila Morro e ao mesmo tempo aos que almejarem apreciar os diferentes passeios ou fazer piqueniques na sempre refrigerante e vivificadora Tijuca, o Éden Fluminense. Tijuca, entenda-se aqui a parte um pouquinho mais alta, onde os hotéis e passeios apenas distam 1h30, pouco mais ou menos do Largo de São Francisco de Paula, ponto de partida dos bondes para a raiz da Serra da Tijuca, os quais partem com intervalos de 10, 20, 30 minutos, desde as 5 horas da manhã até meia-noite. Então aqui novamente, para mais detalhes, dê uma paradinha aí no vídeo e leia. Então vamos ver aqui os passeios que eram oferecidos. Além de transporte, ela oferecia passeios e tinham vários tipos de passeios: círculo pitoresco, jardim botânico e vista chinesa, mesa do imperador e outros locais. Novamente eu vou pular 2 tours para o vídeo não ficar longo demais, mas quem quiser ver detalhes também deu outra paradinha. O Gigante do Rio, Floresta Imperial, Parque Bonfim, Alto do Archer, Cascatinha Tuné, Praça da Boa Vista, seria provavelmente Afonso Viseu. Essa cascatinha Tuné é aquela famosa cascatinha que fica no Parque Floresta da Tijuca. Vamos ver o que é mais aqui que era oferecido nessa época. Interessante, para saber sobre o estilo de vida daquela época e os hábitos. Neste local que eu estou focalizando, fala sobre pagamentos mensais para quem quisesse contratar esse serviço de transporte. Aqui outro serviço que eles ofereciam, que era o aluguel de cavalos para montaria de senhoras e homens, não só para passeios supracitados, como também para subida e descida da serra, sendo aluguel por dia ou mensalmente. E agora, vamos pegar um mapa de 1875, mais ou menos desta época, e dar uma olhada ali no final da Conde de Bonfim e início da Estrada Velha da Tijuca, onde vemos a estação da Companhia de Bondes de São Cristóvão, que é também o ponto final dos mesmos. Veja que ali também existiam alguns hotéis, mas para chegar ao Alto da Boa Vista tomava-se a diligência. Vemos também o Hotel Aurora já um pouco acima, hotel este citado no folheto. Os hotéis White e Jordan não aparecem neste mapa, mas ficavam ali nas partes mais altas. Agora, voltando à gravura, podemos realçar do lado direito o bonde, que fazia conexão com esses veículos de tração animal. Depois vemos um cavaleiro e esta carruagem do tipo Vitória, com um casal e o cocheiro, o cachorrinho, aí sempre presentes nas cenas daquela época. E aí nessa rua, um senhor
carregando uma espécie de mochila nas costas, não é bem uma mochila, é um malote de carga, talvez, e se atentem para aquele detalhe na direita. Aquele pórtico ali, ele ainda é muito usado hoje em dia, nos dias de hoje, com essas telhas canal. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.